É um prazer, né, muito grande estar aqui com os amados irmãos. E eu louvo a Deus porque a gente tem procurado estar no centro da vontade do Senhor, né? E sabemos que fazer a vontade de Deus não é tão fácil assim, como a gente fala. A prática do dia a dia é que faz a diferença se estamos fazendo ou não a vontade de Deus, né? Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor lá em Efésios, no capítulo 4. Eu gosto muito desse texto de Efésios, porque ele fala sobre santidade e nos exorta a viver essa vida de santidade. E o que me chama a atenção nesse texto é todo o capítulo ele fala daquilo que nós éramos e como nós devemos ser a partir de agora, que somos filhos de Deus, que queremos viver verdadeiramente tudo aquilo que Deus tem para nós. Efésios 4, de 25 a 32. Diz a palavra do Senhor. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, desejo de vingança, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então essa narrativa que Paulo traz aqui aos Efésios, né, é algo que nós precisamos ser depois que Jesus Cristo entrou na nossa vida. Eu sempre digo que é muito fácil entrar no Evangelho. O difícil é o Evangelho entrar na pessoa. Não porque o Espírito Santo de Deus não queira, e não porque Deus não queira, mas é porque as pessoas não querem de fato viver aquilo que Deus fala na sua palavra. Nós temos visto essa questão da santidade diante do nosso país, queridos. Nós temos crescido muito a questão do evangelho no nosso país, mas a questão toda é qual é o impacto que esse crescimento tem trazido para o nosso país. Eu estava fazendo um curso que a nossa denominação ofereceu para os missionários esse mês, e ele falava justamente sobre isso, o pastor David, né? Que mesmo com tanto crescimento aqui no Brasil de evangélicos, o impacto nessa questão da mudança de atitude, de procedimento, tem sido muito pouco. E a gente sabe, a gente vê, assiste os jornais, e a gente percebe como a nossa cidade, como o nosso país está cada dia mais afundando-se na iniquidade, no pecado, na depravação, infelizmente. E aí a nossa pergunta é: e essa quantidade de evangélicos? O que é que nós temos causado? Qual é o impacto, né, que nós temos trazido para essa sociedade tão miserável, né, e tão carente de Deus, né?
Então, aquilo que nós vemos aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, ele fala dessa busca, né? Ele diz que os cristãos com quem ele está escrevendo aqui aos irmãos Efésios, né? Eles vinham respirando desde a infância, que nós chamamos de um ar poluído, da forma mais corrupta de paganismo. Então, Paulo vê essas pessoas adentrando a igreja, né? Tomando uma decisão a Cristo, e ele com certeza estava preocupado, né? E aí ele exorta esses irmãos a buscarem a viver uma vida de santidade, né? Que eles deveriam fugir da influência daquilo que eles viviam antes, mas que agora eles precisam viver a vontade de Deus, né? Aquilo que Deus quer que eles vivam. E aí Paulo escreve mostrando a velha vida sem Cristo e agora a nova vida com Cristo, né? Que pega ali do versículo 17 até o versículo 24. E aí Paulo vai dizendo, olha, né, vamos nos despir do velho homem e nos vestir do novo. Aqui é o que eu chamo da verdadeira santidade, né? É você tirar aqueles velhos hábitos que você tinha, que você praticava quando você não era ainda filho de Deus, apenas criatura de Deus. Mas agora que passamos a ser filhos de Deus, ele diz na sua palavra que nós devemos ser santos porque nosso Deus é santo. E com certeza, amados irmãos, viver e nessa prática, essa santidade, não é uma coisa tão fácil. Isso não é tão fácil porque o próprio apóstolo Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu termino fazendo. Então veja que há essa luta, né, da carne com o espírito, porque o nosso espiritual quer fazer a vontade de Deus. O nosso espiritual entende que precisamos orar, precisamos ler a palavra, que precisamos colocar em prática a palavra de Deus. Isso é o nosso espiritual. Mas a nossa carne, ela não quer fazer isso. A gente pega a Bíblia e dá sono, a gente fica cansado, a gente vai orar, às vezes a mente fica dispersa. É uma luta. E aí Paulo, ele nos convoca a buscar essa santidade. É uma vida de santidade diária. Ele está dizendo, viva essa prática. E nós sabemos que a palavra santo essencialmente significa separado para Deus, né? Então nós fomos separados para Deus. E se fomos separados para Deus, devemos andar como tais, né? E aí ele vai dizendo aqui como é que eu devo me comportar. Primeiro ele diz o quê? No versículo 25. Deixe a mentira. Fale somente a verdade ao seu próximo, né, em amor. Então, queridos, a gente sabe que as pessoas, elas gostam muito de viver uma meia verdade, né? Não gostam de buscar aquilo que Deus quer. Mesmo que a gente saiba que tem que dizer a verdade, infelizmente, alguns ainda vivem na prática dessa mentira, né? Não estão vivendo aquilo que Deus quer para eles, né? Então, aqui o Paulo, ele diz, não minta mais. Quando ele chega no versículo 26, ele diz agora, ire e não peque. Aquele que busca a santidade de Deus,
ele pode se irar. Não está dizendo que não pode. A questão é você dar ênfase à sua ira. A minha professora de teologia, a doutora Joyce Clayton, ela dizia o seguinte: a ira, ela tem as coleguinhas dela. E quais são as coleguinhas da ira? Que passa a ser pecado. E está justamente aqui no versículo 31. É o que nós chamamos as coleguinhas da ira. Irar-se não é pecado, mas a continuidade da ira e você dá ocasião a ela é que passa a ser pecado. Então ele diz, quais são elas? Amargura, cólera, gritaria, blasfêmia, bem como toda malícia. Ela dizia que aqui são as coleguinhas da ira. Quando a gente se ira e fica com raiva de alguém, a primeira coisa que a gente quer é o desejo de vingança, é ou não é verdade? E aí a gente pode até se justificar e fazer algumas orações imprecatórias, né? Como o salmista Davi gostava muito de fazer esse tipo de oração imprecatórias, pedindo que Deus matasse, que Deus destruísse o seu inimigo. Alguns salmos de Davi, ele faz orações imprecatórias, pedindo a Deus que destrua o seu inimigo. Então, tem essa ira que pode causar amargura dentro do nosso coração, quando você não consegue se vingar. Eu lembro de uma situação na vida do meu filho, quando ele tinha, eu acho que 3 anos, 3 aninhos. O menino bateu nele e ele chorava e se tremia, não porque o menino bateu nele, porque eu não deixei ele se vingar do menino. Então a natureza humana, ela já vem desde cedo. Então ele chorava, se tremia porque ele queria que eu deixasse ele dar no menino. Ele ficou irado, ficou chateado e só tinha 3 anos de idade. Então quantas vezes a gente, de cabeça quente, irado, com raiva, diz coisas, pensa coisa, guarda coisa que não é bom para a nossa vida cristã, para a nossa relação com Deus. Então, ele nos convida a não vivermos essa vida mais, mas procurar viver a vontade de Deus, aquilo que ele quer para a nossa vida de maneira verdadeira, né? Então, nós precisamos ter cuidado porque aquilo que somos dirige a nossa vida, aquilo que nós pensamos é aquilo que nós expressamos, muitas vezes, né? Então, a gente precisa ter cuidado com isso para viver o melhor de Deus, porque nós somos povo de Deus, né? E esse povo de Deus se despiu do velho homem, não é verdade? A palavra diz isso. E agora esse novo homem se veste de uma nova roupagem. Gente, quando Jesus entra na vida de alguém, a gente percebe o quanto essa pessoa muda. Quando o evangelho entrou de verdade. Quando essa pessoa procura viver e outros lá fora começam a observar que essa pessoa mudou. Aí diz, nossa, como você mudou. Quem era você? Não é verdade? Quantos já não disseram isso conosco? Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu tinha 9 anos de idade, e aí eu brigava muito com a minha irmã. Muito mesmo. Feio, coisa de irmão, né? E era ameaçada por minha mãe, para a gente não ficar brigando. Mas aí quando eu aceitei Jesus, um dia ela veio caçar conversa comigo, aí eu disse, olha, eu só não vou brigar com você mais, porque agora eu sou crente, viu? Senão eu ia acertar você. Ainda bem, né, que há essa consciência. Nós precisamos criar essa consciência que agora eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura e eu devo ter
atitudes como tal. O grande problema hoje que nós estamos enfrentando dentro das igrejas é que as pessoas querem viver o evangelho da conveniência. Eles querem viver da maneira deles, da forma deles, do jeito que eles acham que deve ser, mas não conforme o evangelho de Cristo. O evangelho da renúncia, o evangelho do negar-se a si mesmo. As pessoas não querem isso. Nós, infelizmente, estamos passando por essa crise, né? Dentro das igrejas, por conta que na cabeça de alguns, eu converso muito com alguns jovens, eles acham que tudo é natural, tudo pode. É o chamado liberalismo teológico, né? Então, vamos viver conforme os padrões do mundo. Mas aquele que busca a vida de santidade, aquele que quer de fato agradar a Deus, e ele diz, sem essa santidade ninguém verá o Senhor. Você pode frequentar a igreja por anos, você pode cantar no louvor, você pode ser um pregador, você pode ser o que você quiser. Mas se você não viver essa vida de santidade, você não vai ver Deus. Você não vai jamais, né, viver tudo aquilo que Deus tem para você. Então é por isso que a palavra do Senhor nos chama dizendo que devemos relembrar que de fato nós precisamos passar por essa renovação da nossa mente, né? E foi aquilo que o apóstolo Paulo falou. Aquele que busca uma vida de santidade, ele não é conformado com este mundo. Ele não vive segundo este mundo. E aí ele deixa bem claro, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, verso 12, ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a santidade me leva a uma transformação. A santidade me leva a não me moldar de acordo com os padrões do mundo, com as regras que o mundo dita. Porque aquele que busca uma vida de santidade, ele vai procurar viver a palavra de Deus, o padrão do reino de Deus, os princípios do reino de Deus, né? E aí, Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, né? E devemos aprender dele, buscando essa vida de santidade. Santidade não é, pois, uma condição na qual estamos flutuando à deriva, de forma alguma, né? Não somos espectadores passivos de uma santificação que Deus opera em nós. Pelo contrário, devemos deliberadamente deixar toda a conduta que é incompatível com a nossa vida em Cristo e revestirmos de um estilo de vida compatível com a vida de Deus. Então, queridos, que possamos viver essa santidade e buscar essa santidade para que a gente possa, cada dia, viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Que Ele, pois, vos abençoe.